Essa é a nossa análise semanal do quarto episódio de O Verão que Mudou a Minha Vida. Terminamos o terceiro episódio com uma torta de climão, já que Belly e Jeremiah vão se casar. Eles anunciaram para as famílias foram totalmente contra este casamento, tá? E aí a gente começa o quarto episódio meio que dando uma pulada no tempo, mais ou menos, né? A gente não sabe de quanto tempo, mas a Belly já está trabalhando e o Jeremiah também já está trabalhando. Então a Belly conseguiu 2 empregos, não apenas um, mas 2 empregos, porque enquanto o Jeremiah ele tá se entendendo na vida, a Belly já entendeu que ela tem que correr atrás para sustentar esse marido. Brincadeira, gente, piadocas, tá? Mas Belly realmente está com 2 empregos e a Laurel, ela realmente não aceita o casamento, ela muda de assunto totalmente quando a Belly surge com isso, de querer procurar vestido, de querer falar um pouco mais sobre o casamento, ela fica sempre ali na dúvida. E a gente chega no dia que é o aniversário da Belly. Então, pra Belly, o aniversário dela seria perfeito se ela pudesse ir atrás do vestido de casamento dela. Ela até tenta ali falar: mãe, vem comigo ver o meu vestido de casamento, vai ser super massa. E a mãe fala: acho que não vai dar, filhota. E aí a gente vai falar então do Jeremiah, que é o nosso astro aí, né, do episódio, já que os primeiros 27 minutos são sobre eles, né? O Jeremiah, ele consegue um emprego, o pai dele dá um emprego pra ele. Basicamente, o Adam, não é que ele dá um emprego querendo que o Jeremiah cresça, querendo que o Jeremiah, ele amadureça, embora ele esteja usando isso como uma isca, né? Pra falar assim: não, filho, você precisa crescer, você precisa ser o homem da casa agora que você vai casar. Pra mim, o Adam tá fazendo isso pra humilhar o Jeremiah, né? Porque o Adam é esse tipo de pai, inclusive um péssimo tipo de pai, que realmente gosta de menosprezar o filho. Então, a todo momento ele fala: ah, filho, não dava pra você ficar trabalhando sempre de salva-vidas, né? Então, ele faz questão de humilhar o Jeremiah de todas as formas possíveis. E me dá muita dó do Jeremiah, porque você sente que ele aceitou o emprego, né? Óbvio, ele não tinha outro emprego, mas ele aceita o emprego e ele tá tentando de alguma forma se misturar ali. É claro, o Jer, ele tenta se misturar, mas ao mesmo tempo você vê que ele, pelo menos o que mostrou no episódio, você vê que ele não faz muita questão de estar por dentro dos assuntos, né? Ele quer participar da reunião, mas ele não entende direito. Quando o Steven e até a menina que trabalha com o Steven, a Denise, fala: e aí, como é que tá a reunião, já que você pôde entrar ali com os lanchinhos, né? Ele fala: eles falaram uns negócios meio assim, meio assado, nem pra participar da fofoca, passar a fofoca adiante ele consegue. Então, não é à toa que no trabalho ele é chamado de Nepo Baby e as pessoas ficam enchendo o saco dele falando que ele é realmente o Nepo Baby. E de verdade, gente, privilégios, né? Ele é filho do chefe, conseguiu aí esse estágio porque o chefe quis. Então eu queria ver o Jeremiah pelo menos correndo atrás desse emprego, sabe? Você vê que ele tá tentando ganhar o respeito do pai, mas ao mesmo tempo eu não vejo o quanto ele se esforça pra mostrar que ele realmente quer ser o orgulho do pai. Faz sentido pra vocês? Mais coisas positivas sobre o Jeremiah. Achei muito fofo ele ligando pra Belly assim que ele chega lá, né, e querendo cantar parabéns pra ela, mesmo sabendo que ele é zoado que ele é, tipo, absurdamente, né, zoado na firma do pai dele. Então eu achei isso muito fofo. E vamos ter mais momentos fofos aqui do Jeremiah, mas especificamente eu gostei muito de como ele trata o aniversário da Belly como um todo, né? Ele ainda liga pra ela, tenta dar apoio quando ela tá tendo uma crise lá na parte dos vestidos. Então ele fica ali realmente sempre tentando mostrar pra Belly que ele tá ali de alguma forma, até porque ele tá em Boston, né? E a Belly tá lá na casa deles. Demora umas horas de carro, então eu acho legal como ele tenta se fazer ali presente. É aquela coisa, galera, é o mínimo? Sim, é o mínimo, mas foi fofo, tá? Então aqui eu tiro o chapéu para Jeremiah, sei que somos time Cord, mas a gente tem que tirar o chapéu algumas vezes, tá? Beleza, aí, né, a gente vai para um momento que eu achei também muito fofo, que foi do Jeremiah indo até a casa da Belly pra comemorar o restinho do aniversário com ela. A gente passa por um momento em que a Belly quer ali comprar o vestido de casamento, a mãe dela não aceita o casamento, ela vai mesmo assim e até acha um vestido branco, mas ela queria realmente estar vivendo aquilo com a mãe dela, então ela fica muito mal, tal, até desmarca os compromissos que ela tinha feito com a Taylor no final
do dia. E aí o Jeremiah liga pra ela, fala, pô, tô te sentindo meio mal e tal. E ela fala, não, tá tudo bem, eu só queria que minha mãe estivesse aqui. E ele dá um jeito de aparecer na casa dela. Achei isso legal, selo Mari de aprovado, tá? Então, sim, estou aprovando muitas coisas boas do Jeremiah nesse episódio, porque ele começou muito bem, né? Ele vai pra ter a casa dela, leva um presente pra ela, né, que é uma coisa ali que ela gosta muito, que é da casa de Cousins Beach, e então ele leva pra ela um chaveirinho, né, pra falar que a chave agora da casa também vai ser dela em poucos meses, porque eles vão se casar. Achei fofa a intenção, e ele tem a belíssima ideia de conseguir conquistar a sogra dele, que é a Laurel. E aí, galera, aí as coisas começam a dar um pouco errado, né? Porque ele resolve fazer isso no aniversário da Belly, o que eu acho um pouco complicado, porque a Laurel já não estava sendo a favor desse casamento, e aí ele resolve tentar conseguir o coração dela justamente nesse dia, quando ela não tá muito afim pra papo, quando é muito pertinho ali de eles anunciarem o casamento. Aí, né, ele leva um buquê, etc, pra tentar conquistar o coração dela, e ele fala a seguinte frase, eu até anotei aqui, que eu achei de uma coragem, sabe? Ele ter metido essa frase, mas basicamente ele solta um: você sempre quis que eu fosse seu genro. Aí você me quebra, né, Jeremiah? Aí você me quebra, porque tem uma cena ótima que muda, assim, pra cara da Laurel, e ela fica assim... Aham. Ela não consegue nem responder, gente. E eu não acho que a Laurel é contra o casamento porque ela detesta o Jeremiah, tá? Eu realmente não acho isso. Mas eu acredito que a Laurel, ela é contra o casamento nessa idade que eles estão, sabe? E fica parecendo, né, ao mesmo tempo, que a Laura tá fazendo de pirraça, que ela só não quer apoiar a filha nesse casamento dos dois, etc. Mas ela fala, gente, namorem, sabe? Aproveita esse momento, vocês têm 21 anos, vão viver, né? Vão namorar, vão viver esse romance de vocês e casem mais pra frente. Então, é muito claro, assim, pra Laura o quanto ela não é contra eles viverem esse relacionamento, ela não é contra ele ser genro dela, né? Mas esse negócio de casamento pra ela é uma coisa muito, que pega muito nela, né? E mais pra frente a gente entende que ela casou muito cedo também. E ela fala que nesse processo de se casar muito cedo, ela acabou se perdendo e ela não quer que isso aconteça com a Belly. O que faz com que a Belly queira sair de casa e vai pra onde? Pra Cousins Beach, onde ela e o Jeremiah passam a noite lá em Cousins Beach, até que eles percebem que tem uma outra pessoa nessa casa. E a pessoa que está nesta casa é Conrad Fisher. Gente, que delícia que é o momento em que o Conrad aparece na casa. Belly está deitada no sofá. Ela olha para o Conrad e ela fala, caraca. Não, ela não fala nada, né? Ela diz o nome dele, ele diz o nome dela. E eles lembram do momento do Natal. Ai, que flashback absolutamente perfeito. Sim, eu vivo de migalhas, porque é só o que a gente tem, nosso time Conrad. Eu sinto que desde que aconteceu o jantar, o Conrad ele não soube muito bem como assimilar o que estava acontecendo, né? Acho que ele ainda não tinha levado o casamento tão a sério. O Jeremiah até tenta ficar conversando ali com o Conrad, mas ele não consegue, porque o Conrad tem essa mania, desde a primeira temporada, realmente, que é quando ele não tá sabendo como lidar com as coisas, ele prefere ficar mais afastado. E como ninguém tava ali em Cousins Beach, como ele não tinha conseguido ainda um emprego, nem nada do tipo lá na Califórnia, ele resolveu ficar ali pela casa pra dar um tempo, pra clarear a mente, até que os problemas dele vão tocar literalmente na porta. Vão tocar literalmente na porta dele, porque o casal tá ali, né? E aí ele tem que o quê? Ser uma boa pessoa, porque ele tá fazendo terapia, então ele tem que falar, poxa, galera, super feliz pelo casamento de vocês. Nem vou fingir que eu tô destruído por dentro, que meu coração está dilacerado, que vocês estão acabando comigo por dentro. Não, eu vou sorrir e acenar e fingir que tá tudo bem, enquanto tudo aqui dentro de mim dói. Basicamente é isso que ele faz, né? Então ele tá tentando adiar a conversa com o Jeremiah, tentando adiar a conversa sobre esse casamento, porque ele não quer levar isso a sério, ele não quer entender que o casamento de fato vai acontecer, mas o Jeremiah também não entende muito isso. Porque enquanto o Conrad não quer falar com isso, não quer que isso seja uma coisa que se torne real, o Jeremiah ao mesmo tempo quer fazer com que isso se torne sim real, né? Então ele quer chamar o irmão dele pra ser padrinho.
E eu entendo que é uma ideia, de verdade, é uma ideia ruim, né? Porque também é o ex da sua noiva. E ao mesmo tempo, eu entendo que é irmão, né, galera? Então, né? O que a gente pode fazer? Ele vai ter que ali ser o padrinho de alguma forma, né? Porque ele tá envolvido nisso, eles se conhecem desde criança. Também acharia estranho se o Conrad não fosse o padrinho. Mas é estranho, essa cena toda é muito estranha, né? E quando eles conversam sobre isso, até o Conrad tenta falar, caras, será que vocês querem mesmo casar? Essa coisa toda não é meio ridícula? Vamos dar uma pausa? O Jer leva pra outro lado, ele não gosta muito disso, né? E volta pra casa tendo um piti. Ah, esqueci de falar que enquanto tudo isso acontece, o Conrad recebe uma ligação da Agnes. E a Agnes, que é a amiga dele que tá lá na Califórnia, fala que ele conseguiu um emprego. Então, tecnicamente, agora ele pode sim comprar a passagem, né, do voo, voltar lá pra Califórnia e começar a trabalhar e etc, que era uma coisa que ele já queria fazer. Ou ele pode ficar lá lidando com os problemas dele. Obviamente, o que o Conrad tenta fazer fugir. Basicamente é isso. E aí o Jeremiah, ele tem a brilhante ideia de ficar muito bravo, né? Eu entendo, ele tá namorando com a Belly há muito tempo, certo? Então ele resolve contar pra ela que o Conrad achou toda essa situação ridícula. E aí, galera, me pega um pouco, porque aí a gente vai ter que falar sobre coisas que começaram a me irritar no Jeremiah. Primeiro que ele chega e ele já comenta com a Belly que ele tá muito irritado porque o irmão dele acha que o casamento é ridículo. Ele não dá nenhum contexto, ele não explica com mais detalhes, ele só joga pra ela que achou toda essa situação ridícula. Então ela, sem contexto nenhum, obviamente fica meio brava com essa situação. E aí me pega muito na Belly também, que ela vira pro Jeremiah e fala, eu não entendi por que que ele tá agindo assim. Sério, eu não tô entendendo. E me dá vontade de entrar na série e dar um chacoalhão na Belly, assim, ó, um chacoalhão, e falar, minha linda, vocês namoraram. Beleza que você, sei lá, superou, entre aspas, né? Porque ela mesma já falou que ela ainda vai sempre amar o Conrad. Mas enfim, passam 4 anos. Ela tá com o Jeremiah. Mas o Conrad não superou ela. E tudo bem que ela não sabe. Só que ao mesmo tempo em que ela vira e passa o Natal e fala, vai sempre existir uma parte de mim que vai amar o Conrad. Por que o Conrad não pode sentir a mesma coisa? E aí me pega muito ela ficar batendo nessa tecla de que ela não entende porque que é tão importante assim não querer participar do casamento. Porque é como se ela anulasse toda a história deles, como se ela e ele nunca tivessem acontecido. Sendo que assim, aconteceu! Como que você não lembra mais? Faz 4 anos, mas não é como se nunca tivesse existido, entendeu? Então, E aí eles fazem pior, que eles resolvem ficar tirando sarro dessa situação na piscina, na piscina, falando super alto, ridículo, zoando o que o Conrad falou sobre eles dois, como uma piada interna de casal. E aí o que acontece? O Conrad está no cômodo de cima, escutando tudo. É isso que eu tenho pra falar. Eu coloquei sim o Conrad revirando os olhos. Gente, inclusive quem tiver um gifzinho desta cena, por favor me mandar. Eu quero fazer uma figurinha no WhatsApp dele revirando os olhos. Porque eles estão rindo, tirando sarro do Conrad. Ele tá logo ali em cima. E não vem me falar que eles não sabem que dá pra escutar, porque eles conhecem essa casa como a palma da mão. Se tem uma coisa que eles sabem é onde fica cada cômodo dessa casa. Eles sabiam que ele tava lá em cima, eles sabiam que ele podia escutar e não estavam nem aí pra que ele escutasse. Eles queriam sim que o Conrad escutasse pra irritar sim o Conrad, que fez o quê? Comprou a passagem pra voltar pra Califórnia exatamente nesse momento, porque ele tá se sentindo mal com tudo isso que tá acontecendo. E revira os olhos. Cinema. E vou falar dele. Que é um dos meus favoritos, tá? Steven. Tcharam!
Steven trabalha com Adam, então quando o Jeremiah vai trabalhar lá também na mesma empresa do Adam, ele tem ali uma conexão direta com o Steven. O Steven já trabalha ali na empresa do Adam há um tempo e desde o primeiro episódio dessa terceira temporada a gente vê, que ele tá passando uns maus bocados, tá? Com uma outra mocinha que trabalha nessa empresa, que é a Denise, essa queridíssima que está aí na foto. Denise enche o saco do Steven, fica falando que ele não merece estar ali, que ele só conseguiu tudo que ele conseguiu porque ele é amigo do patrão, que o Adam fica puxando o saco do Steven e essas coisas todas. Ela tem uma rixa com ele bem, bem forte. E quando o Jeremiah aparece, eles meio que acabam no mesmo time, nem tanto, porque a Denise fica tratando o Jeremiah muito mal, porque ele é nepo baby, etc. E o Steven tenta defender o Jeremiah, fala pra ela não ser assim, ele fica ali mostrando que o Jeremiah é uma pessoa do bem, etc. Mas eles acabam meio que no mesmo time quando o Adam tá querendo comprar uma empresa de games, né, querendo investir nessa empresa de games, e tanto o Steven quanto esta menina acham que é uma péssima ideia, que não vai dar bom retorno, que é jogar dinheiro fora, que é arriscar demais uma empresa que ainda tá crescendo e que não é consolidada, essas coisas. Então, me pareceu que esses dois podem começar a ter uma relação mais forte, que já é uma coisa que eu falo, desde o primeiro episódio dessa terceira temporada. Acho sim que vão tentar colocar aí um romancezinho, primeiro pra ser uma pessoa com quem o Steven trabalha, né? Então ele tem uma ligação mais pessoal com ela, deles terem alguns objetivos mais semelhantes. E eu acho que é esse momento em que a Taylor vai começar a botar a mão na consciência e falar: caraca, eu preciso correr atrás deste homem pra gente poder ficar junto, porque a Taylor não é uma pessoa que gosta de, enfim, né, superar o orgulho dela e ir atrás do Steven. Então eu acho que esse vai ser o plot do nosso casal. Eu bato nessa tecla desde o primeiro episódio dessa terceira temporada e eu continuo batendo, ainda acredito que esse vai ser o plot. Outra coisa importante sobre Steven é que ele era contra o casamento, né? Ele falava, poxa, vocês são muito novos, etc. A gente vê toda a reação ali que ele tem, desde o jantar até a página 2. Né? Até a página 2, porque é só o Jeremiah oferecer para que ele também seja padrinho do casamento, junto com o Conrad, que o Steven fala: tô dentro, vamos lá, vamos fazer essa despedida do solteiro, sim, vai ser tudo. Steven, meu anjo, o que aconteceu? Eu sei que o Steven tem uma vibes time Conrad e tudo mais, só que assim... Steven, meu anjão, assim não dá, é muito fácil de comprar, cara. Que é isso? Fazer uma despedida em Las Vegas. Mas eu acho muito divertido, assim, como o Steven, ele é essa pessoa, porque ele ainda fala assim, ai, não comenta muito. Eu acho que ele não quer que comente, porque ele não comente, né? Porque não quer que a Laurel saiba, né? Já que a mãe dele não aprova, mas também porque ele ainda precisa conversar um pouco mais com o Conrad, porque... eu acho que o Steven é mais próximo do Conrad, sabe? Então, acho que ele gostaria de conversar e entender como tá o amigo dele antes de, enfim, fazer qualquer coisa. Gente, eu, honestamente, tenho adorado o plot da Taylor. Sei que tem pessoas falando, eu não me importo, não precisavam ter colocado todo esse detalhe na Taylor e na mãe dela, mas eu estou amando. Sério, eu estou achando absolutamente tudo este foco e esse detalhe que estão trazendo mais pra Taylor, porque era uma personagem que a gente sabia muito pouco e ela não tá envolvida ali, né, dentro do drama da família Fisher junto com a família da Belle e tudo mais. Então a gente entende no último episódio que a mãe dela tá com problemas financeiros, né? Ela pede até pro Steven dar uma olhada nas contas do salão e tal, como um jeito de aproximar a Taylor e o Steven. Só que no fim das contas, né, a Taylor é muito orgulhosa, diz pro Steven que ele não precisa se preocupar, que ela não quer mais que ele olhe as contas da mãe dela e fala: quem vai arrumar essas contas sou eu. E aí a gente tem um contraponto muito legal, que é a Taylor sendo madura, enquanto a mãe dela não consegue ser madura.
E isso é um contraponto muito interessante também, porque lá nos primeiros episódios da série, a gente vê que a Taylor, ela é uma garota de fraternidade, ela tá querendo curtir muito, ela tá querendo ser uma adolescente, tudo mais. E eu tava pensando, caraca, como ela tá sendo adolescente, né? Como ela tá sendo mais criançona, fazendo umas decisões erradas, se jogando nas bebidas e nas festas. Mas eu acho que é exatamente porque ela não pode ser assim em casa. Já que em casa ela sempre tem que ficar preocupada com a mãe dela e em ser a responsável da família, já que a mãe dela banca essa pessoa mais, eu vou sair pra dar um rolê, vou sair com meu namorado. Então, eu acho que sem querer a Taylor já tinha esse negócio de ser uma pessoa mais responsável em casa antes de ir pra faculdade. Quando ela pega a faculdade, ela tem esse espaço pra ser uma adolescente comum, né? Como se realmente não tivesse problemas, focando realmente no futuro. E é por isso que ela consegue também, né? O estágio que ela sempre quis de ir pra Nova York. E vai ser uma coisa muito boa pra ela, mesmo sendo um estágio voluntário, né? Que ela não iria ganhar dinheiro pra isso. Ela conseguiu se preparar, juntar uma grana pra conseguir esse estágio. E a mãe dela tá passando por esses problemas financeiros. Até que o Steven liga pra Taylor e fala, não dá pra sua mãe conseguir um crédito pra quitar as dívidas dela, porque o ex-namorado da sua mãe sujou o nome dela. Que legal, né? Que bacana. A mãe da Taylor, olha, se mete com os caras que vou te contar. E aí a Taylor, né, não quer a ajuda do Steven, que ele também oferece pra pagar uma parte da dívida e tal, e ela mesma sacrifica o intercâmbio, né? Não intercâmbio, né? O estágio dela em Nova York pra pagar metade das dívidas da mãe dela. E é isso o que a Lia falou no superchat agora, tá? Sobre esse contraponto. Enquanto a Taylor, ela tem que sacrificar esse estágio que ela ia fazer, né? Esse dinheiro que ela tinha guardado pra viver esse sonho, né? E pra... de viver esse sonho, na verdade, pra conseguir lidar com as dívidas da mãe, e elas começarem um negócio juntas, né, e fazer o negócio dar certo entre a família, a gente vê a Belle querendo desistir da bolsa que ela tinha conseguido de Paris, lá no primeiro episódio, de ficar 5 meses em Paris, que é, poxa, uma coisa super incrível, que a Belle tava insistindo muito pra conseguir, e que a gente até tinha falado, que legal que o Jeremiah apoiou essa viagem, lá no primeiro episódio. Chega o quarto episódio pro Jeremiah falar, queria que você não fosse. E aí a Belle falar, então eu fico. Como se fosse nada, né? Então, realmente aí é o ponto em que até a Laurel tinha comentado com a Belle, né? Que ela não quer que a filha se perca, ela quer que a filha viva, que ela tenha experiências. E é muito chato ver que ela acaba querendo desistir, né? Porque ela ainda não desistiu, mas ela quer desistir de algumas coisas só por causa deste relacionamento, né? No caso, só pra ficar mais perto do Jeremiah. Virou uma coisa dependente demais, né? Acaba que se a pessoa tá ali te prendendo de você realizar seus sonhos e não tá ali querendo voar com você ou não querendo ir com seus sonhos com você, o quanto isso é um relacionamento bom, o quanto isso é um relacionamento saudável, sabe? E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que ficar se perguntando e até realmente fazer esse paralelo entre as duas, porque é bem importante, né? E é bem doído, assim mesmo, ver o quanto a Taylor se sacrificou pra conseguir, enfim, colocar as coisas em ordem na casa dela. Mas o que eu quero falar pra vocês é que a gente aqui nesta live vive de migalhas, tá? E aí acontece a cena final. E a cena final, galera, primeiro que ela é doída. Antes de ter ali, né, um momento migalha para os fãs de Belle e Conrad, a gente tem um momento muito doído, que é um flashback que acontece com a Susannah e a Laurel, né? Então, é um momento muito especial, porque a gente não vê a Susannah há muito tempo, então foi muito lindo poder ver elas duas de novo e lidando ali com aquela amizade muito linda que elas têm. E me deu muita saudade da Susannah e de como a Laurel era feliz com a Susannah também. Mas a gente vê que a Belle, ela passa por uma crise de choro, porque ela lembra de quando ela era pequena, ela ganhou, né, esse quarto só pra ela. E olha só que interessante, tá? Vamos analisar isso juntos. E a mãe dela fala, Belle, você ainda não tá pronta pra ter um quarto e dormir sozinha, porque antes ela dormia com os garotos. E a Susannah fala, imagina, a Belle já é uma mocinha, ela pode sim dormir sozinha e tudo mais. E aí chega a noite e a Belle fica com medo de dormir sozinha, desce lá na cozinha e fala, mãe, não tô conseguindo dormir sozinha. Você pode dormir comigo? E a mãe dela sobe
e dorme com a Belly. É um momento super especial, super lindo. E aí a Belly começa a chorar porque ela gostaria de ter, né, o apoio da mãe dela nesse casamento. Mas olha que interessante, tá? A Laurel basicamente fala pra Belly que ela não tá pronta pra se casar ainda, que ela ainda tem muito pra viver, que ela pode sim viver de um relacionamento com Jeremiah, se é isso que ela quer, mas que ela tem que se descobrir, que ela não tá pronta pra se casar. E aí a gente vê a Belly batendo, né, no peito e falando, eu tô pronta sim. Então pra mim isso foi uma comparação pra mostrar que a Laurel tá certa, que a Belly talvez realmente não esteja pronta pra se casar. E talvez a gente tenha tido a primeira crise de consciência da Belly de pensar, caraca, acho que talvez eu não esteja pronta pra me casar. Claro que também envolve, né, ela querer o apoio da mãe dela nesse momento do casamento e ela não estar tendo e tudo mais, mas eu peguei muito essa comparação, principalmente porque a gente tem esse flashback, sabe? Então, não sei, eu fiz essa ligação, e vocês? Vocês fizeram essa ligação também? Voltando para as nossas migalhas, né? É nesse momento que Belly recebe uma mensagem do Jeremiah falando que o Conrad voltou atrás e que ele super aceita ser o padrinho de casamento deles dois. E aí a Belly desce as escadas da casa. E o que ela faz? Vai agradecer ao Conrad por ele ter aceitado ser o padrinho de casamento dela. E aí eles se abraçam! Sim, eu vivo de migalhas, tá bom? Porque o Conrad viu a cena da Belly chorando no quarto, ele estava indo embora, já tinha feito as malas, lembra que eu falei que ele tinha comprado a passagem, ele ia voltar pra Califórnia, mas não, ele vê Belly chorando, isso toca no coração dele, ele permite que ela fique ali, né, porque eu acho que ele não quis invadir esse momento dela chorando e tudo mais, né, pra falar qualquer coisa, então ele deixa ela ter o momento dela, porque é importante também a gente chorar e colocar pra fora, sabe, então ele deixa ela viver esse momento e basicamente desiste da viagem, não vai mais viajar e ele vai fazer o quê? Uma comemoração atrasada para o aniversário de Belly. Então ele faz para ela muffins, que é uma coisa que ela gosta nos aniversários dela, igual a mãe dela também faz um café da manhã para Belly baseado nas panquecas, que é uma coisa, panquecas do Mickey, tá? Que a Belly também come nos aniversários. E ela fala, meu Deus, você lembrou do meu aniversário. E ele fala, é claro, eu jamais me esqueceria. E ela agradece ele por ele ter aceitado ali, né, ser o padrinho de casamento dela. E aí a gente tem o Conrad Fisher narrando, vou repetir, narrando as seguintes 4 palavras. O que foi que eu fiz? Sim, sabe o que isso significa? Que o 5º episódio será Pobre do Conrad. E o que isso significa? O que isso significa na prática? Que a gente vai poder ver como que foi pro Conrad desde o primeiro episódio. Todos esses acontecimentos, desde ele ter encontrado a Belly, desde ele ter visto a Belly no memorial da mãe dele, desde ele ter descoberto sobre o casamento, desde ele ter visto ali os dois na casa, juntos, né, agora, passando o final de semana e tal. Nós teremos a visão do Conrad sobre tudo isso e como ele está sofrendo por ser apaixonado pela Belly, desde sempre, para sempre. Gente, eu juro, esse é o episódio que eu mais estou aguardando. Esse episódio foi dirigido pela Jenny Han, que é a autora dos livros, e ela disse que ela cuidou nos mínimos detalhes para que ficasse perfeito, para que os fãs do livro também achassem que foi perfeito. Então, meus amigos, olha, eu espero que a gente tenha pelo menos 40 minutos de Conrad e Belly, de sentimentos sendo aflorados, dele podendo, sei lá, dizendo nos mínimos detalhes que ele é apaixonado por essa mulher. Muitas pessoas pensam que o Conrad, ele só viu a Belly depois, que ele esperou ela ficar com Jeremiah pra ir captar que ele era apaixonado por ela. Mas a verdade é que não, gente. O Conrad sempre foi apaixonado pela Belly, assim como a Belly sempre foi apaixonada pelo Conrad. Aconteceu de ter um Jeremiah aí no meio do caminho? Sim.
Mas a real é que ele nunca superou ela e eu espero e torço muito pra que isso fique extremamente visível nesse próximo episódio.